Olá, estamos começando mais uma aula na tela. Eu sou o professor Danilo, sou do componente curricular de Ciências. O tema da nossa aula de hoje é adolescência e puberdade. Primeiro tópico, o recém-nascido. O ser humano, o recém-nascido, ele é totalmente dependente dos seus pais, certo? Por instinto, para que ele se alimente ou possa mamar, é importante que sua mãe coloque a ponta da mama, ou seja, o seio, na boca dele para que ele consiga mamar, certo? E por instinto, esse recém-nascido, ele chora quando está com fome ou quando está sentindo alguma dor, certo? É o instinto dele. Com o passar do tempo, esse recém-nascido ele vai aperfeiçoando, por exemplo, seus movimentos, que são poucos, certo? E a partir daí ele consegue brincar com suas próprias mãos e pés, certo? E rolar na cama ou se sentar na cama sozinho, certo? Ou seja, esse recém-nascido, certo? Ser humano, ele é completamente dependente dos seus pais, principalmente da sua mãe. A infância. A partir dos 2 primeiros anos, a criança ela tem um crescimento muito rápido e nessa fase ela começa a falar, a caminhar, e nos anos que se seguem, essa criança ela desenvolve algumas habilidades que permitem ela conhecer o mundo onde ela vive, certo? Além disso, ela desenvolve outras habilidades, como manusear brinquedos, praticar ou realizar outras atividades, ou seja, várias atividades, certo? Com o passar dos anos. E no período de 5 a 7 anos, essa criança ela começa a acontecer a troca dos seus dentes, que são chamados dentes de leite, pelos dentes permanentes, certo? E também de 5 a 7 anos, essa criança ela começa a aperfeiçoar sua voz, ou seja, sua fala, começa a se comunicar melhor com outras pessoas, com outras crianças, e a partir daí já pode ser trabalhada atividades mais específicas para a sua aprendizagem. E dos 7 aos 12 anos já está aperfeiçoado sua comunicação com outras pessoas, a realização de atividades físicas e mentais dessa criança, certo? Esses são alguns dos períodos de desenvolvimento de habilidades da infância de uma criança, okay? Principalmente que ocorre dos 2 anos aos 12 anos de idade, que antecede a adolescência. Adolescência e puberdade. Existem 3 períodos da vida humana que ocorre uma crescente, ou seja, um crescimento muito rápido do ser humano. Primeiro, ocorre quando o bebê está se desenvolvendo no corpo da mãe, ou seja, durante a gestação. O segundo período seria de 2 anos, onde a criança se desenvolve muito rápido. E o terceiro período seria de 12 anos para as meninas e 14 anos para os meninos, certo? Onde tem um crescimento acentuado. O último período, que é o terceiro, né? Ele é o início da adolescência, certo? O que seria a adolescência? Seria um período da vida onde ocorre dos 12 anos até 20 anos ou mais, adolescência, onde
ocorre mudanças no corpo desse adolescente, certo? E mudanças mentais, onde muitas vezes ocorre insatisfação, insegurança, alterações no humor desse adolescente e gradualmente esse adolescente vai chegando à sua fase adulta, tanto a menina quanto o menino. Já a puberdade é um período da vida do adolescente onde ocorre o amadurecimento sexual, certo? Ou seja, o adolescente, tanto a menina quanto o menino, começa a amadurecer seu sistema sexual, ou seja, onde a menina começa a aparecer, desenvolver as mamas, certo? Esse amadurecimento ocorre, por exemplo, em uma velocidade mais rápida em algumas meninas, certo? Muitas vezes ocorre em uma única menina, por exemplo, uma mama ser maior do que a outra, isso é normal durante a puberdade. Já nos meninos, a puberdade provoca o aparecimento de pelos no rosto, ou seja, surgimento de barba. E isso quer dizer o quê? A puberdade. A puberdade quer dizer o quê? Que tanto a menina quanto o menino, na adolescência, certo? Eles são capazes já de ter, ou seja, gerar um filho, certo? A partir da puberdade. As mudanças trazidas pela puberdade. Os hormônios sexuais, tanto feminino quanto os masculinos, provocam mudanças na adolescente ou no adolescente durante a puberdade. Por exemplo, os hormônios sexuais dos meninos que provocam essas mudanças são os andrógenos e a testosterona. Eles provocam várias mudanças no corpo desses adolescentes, certo? No caso dos meninos, por exemplo, vai fazer com que se desenvolvam os testículos dos meninos, o pênis, né? A produção de espermatozoide, que são gametas masculinos, o surgimento de pelos na região genital do menino e nas axilas. Vai ocorrer também um alargamento dos ombros dos meninos, desenvolvimento dos músculos, o surgimento de barba, ou seja, alguns pelos vão começar a surgir no menino durante essa puberdade que ocorre na adolescência. Já nas meninas, os hormônios sexuais nas meninas que provocam essas mudanças são a progesterona e os estrógenos, são os hormônios responsáveis por provocar essas mudanças no corpo das meninas, que seria o caso do desenvolvimento das mamas nas meninas, ou seja, as mamas começam a se desenvolver, que é os seios no caso. Há um alargamento dos quadris das meninas, ou seja, o corpo das meninas começa a ficar um pouco arredondado, ao surgimento de pelos na região genital das meninas e nas axilas, e alguns pelos surgem nos braços e pernas das meninas durante a puberdade. Essas foram algumas mudanças trazidas pela puberdade, tanto em menino quanto em meninas. A primeira menstruação. A primeira menstruação ela varia de 9 a 18 anos de idade, certo? Essa menstruação ela é normal, ocorre em meninas, certo? Durante a adolescência, onde a menstruação é a saída de um material rico em sangue da vagina da menina, certo? É normal. E esse material rico em sangue que sai da vagina da menina é chamado de fluxo sanguíneo, certo? E ocorre esse fluxo sanguíneo de 3 a 6 dias, certo? E no intervalo regular de 4 semanas, tá, aproximadamente. E a primeira menstruação da adolescente, da menina, é chamada de menarca, certo? A primeira menstruação da menina. É normal a menstruação
ocorrer em mulheres, certo? Não é nada normal. É importante que quando uma adolescente sente cólicas e muitas dores na parte da barriga, das costas, do abdômen, é normal que ela procure uma orientação do ginecologista para que ele encaminhe ou direcione meios para que alivie essas cólicas, essas dores. Durante a menstruação é fundamental a higiene, certo? A menina pode realizar diversas atividades, se alimentar normalmente, certo? Durante a menstruação, mas é importante que ela tenha higiene, certo? Quando for tomar banho, lave bem a parte genital para que tenha higiene e também seja utilizado absorvente, certo? Que ele é como se fosse uma almofada, que ele é colocado na genital da menina para absorver o fluxo menstrual, certo? Mas ele tem que ser trocado diariamente, não pode ficar só com um durante o dia. Seria a primeira menstruação. Envelhecimento. Os primeiros sinais do envelhecimento. Ele começa a acontecer a partir dos 45 anos de idade até os 60 anos, certo? Onde essas pessoas que estão envelhecendo, a pele começa a ficar mais rígida, começa a surgir os cabelos brancos, certo? Já dando sinais do envelhecimento. Já uma grande perda na perfeição da audição, da visão, da memória, já não é mais a mesma, certo? De anos atrás. Ao surgimento, ao aparecimento de doenças que podem se agravar com o passar dos anos, certo? A partir do envelhecimento. E nas mulheres ocorre no envelhecimento a menopausa, certo? Que ocorre uma irregularidade no ciclo menstrual das mulheres, certo? Ou seja, isso indica que está chegando ao fim do ciclo menstrual, ou seja, a menopausa é a última menstruação da mulher, ou seja, principalmente quando ela está na fase de envelhecimento. Okay? Para que a mulher ou o homem chegue na velhice com a saúde boa, certo? É fundamental que ele pratique atividades físicas, trabalhe sua mente, para que ele futuramente, quando estiver na velhice, desfrute daquilo que ele gosta de fazer, de viajar, ter paz, conversar com seus amigos, certo? É muito importante que ele pratique exercício e trabalhe sua mente. Controle das funções do corpo. Existem dois sistemas que atuam, ou seja, coordenam funções do corpo, que seria o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso, ele é um sistema de rápida comunicação, onde as mensagens correm rapidamente, ou seja, existem os impulsos nervosos, que enviam impulsos nervosos para os nervos, e esses nervos, eles enviam mensagem para diversas partes do corpo humano, para realizar determinadas atividades. Por exemplo, envia para os músculos. Um exemplo é se eu pegar uma caneta dessa aqui, ó, soltar ela e tentar pegar, certo? Ou seja, os estímulos visuais, certo, são transmitidos ou enviados para o cérebro vai interpretar esses estímulos e enviar impulsos nervosos para os músculos, e os músculos irão executar, ou seja, através dos impulsos nervosos, esse movimento, que é o movimento de pegar a caneta, certo? Ou seja, foram enviados impulsos nervosos para os nervos e enviados para os músculos, certo? Seria o sistema nervoso humano, a atuação dele. Sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema que não utiliza impulsos nervosos, certo? Para comunicar com outras partes do corpo, ou seja, células. Esse sistema endócrino, ele utiliza a corrente sanguínea para depositar, ou seja, jogar seus hormônios produzidos, que são substâncias, os hormônios,
produzidos e esses hormônios sejam distribuídos ou espalhados pelo corpo, certo? Chegando às células. Onde tem células que são sensíveis a eles, irão utilizar esses hormônios. Certo? A comunicação dos hormônios produzidos pelo sistema endócrino, ela ocorre mais lentamente em relação ao sistema nervoso. Tá? Mas existem hormônios, certo? Que seu efeito é mais rápido, ou seja, certo? É um pouco mais rápido, que é o caso do hormônio da adrenalina. Certo? Ou seja, quando a pessoa tem algum susto, rapidamente é jogado esse hormônio, a adrenalina, na corrente sanguínea. Certo? Então aumenta o batimento cardíaco, certo? A pulsação, a respiração, ou seja, ocorreu uma rápida, ou seja, comunicação, ou seja, foi jogado rapidamente hormônios na corrente sanguínea, que são hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. Já existem outra comunicação ou efeitos dos hormônios produzidos pelo sistema endócrino que ocorrem, ou seja, duram mais, que é o caso dos hormônios do crescimento, que são produzidos pela hipófise, certo? Ou seja, eles duram mais. Isso faz com que ocorra o desenvolvimento dos ossos e a pessoa consiga se desenvolver, ou seja, são hormônios onde eles têm um efeito mais duradouro, certo? Seria o sistema endócrino. Glândulas exócrinas e endócrinas. As glândulas exócrinas, elas utilizam ductos ou canais ou tubos para jogar para fora certas substâncias que são produzidas. Temos nas glândulas exócrinas, por exemplo, as glândulas sudoríparas e as glândulas salivares. Por exemplo, nas glândulas sudoríparas são produzidos o quê? O suor, ou seja, o suor expelido para fora do corpo humano, excretado, e isso através de ductos ou tubos. Já as das salivas, certo? São excretadas através da cavidade bucal. Isso nas glândulas exócrinas. E em relação às glândulas endócrinas, elas não possuem tubos, ou seja, as substâncias que são os hormônios, eles são produzidos e jogados diretamente na corrente sanguínea, para que ele chegue a diversas partes do corpo humano e seja utilizado por diversas células que sejam sensíveis a ele. Temos aqui a nossa atividade da aula de hoje sobre a temática adolescência e puberdade. Essa atividade vocês vão responder a atividade, tirar uma foto da atividade e enviar para o professor de vocês. Até a nossa próxima aula.